pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Bom, hoje nós iremos para mais uma videoaula vinculado agora ao tópico de estudo regressão linear múltipla. Ele faz parte da grade curricular do curso de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração. Mas antes de mais nada, peço gentilmente que você possa deixar o seu joinha, aproveite, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho para que possa receber todas as notificações automaticamente. Bom, vamos lá então à nossa aula. Espero que você possa usufruir o máximo possível. Vamos lá! Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer todos aqueles que estão acessando, fazendo os comentários nos nossos vídeos. O nosso canal teve essa intuição de possibilitar ao aluno, mas também não só os alunos da Universidade Federal de Rondonópolis, a qual eu ministro as minhas aulas, mas também todo o público que tem alguma dúvida relacionado ao objeto de investigação, seja ele no campo da econometria, no campo da economia de empresas e na economia no contexto geral. Então, para que nós possamos cada vez mais expandir nesse canal, eu peço sua ajuda aí. Não esqueça de dar o joinha, nem deixar aí comentários nos nossos vídeos, porque é muito bom também. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez no nosso canal, eu sou o professor Leandro Pessoa de Lucena. Sou vinculado ao curso de Ciências Econômicas da UFR e venho através desse vídeo trabalhar aí o tópico de econometria, mais especificamente o tópico de estudo regressão linear múltipla. Aqueles que já têm certo domínio, nós iremos tratar aqui de regressão linear múltipla sobre duas dimensões. Primeiro, do campo teórico, nós iremos passar passo a passo do campo teórico. Depois nós iremos desenvolver de maneira direta como que se faz ali a regressão linear múltipla utilizando o Excel. Esse vídeo com certeza ele vai ser dividido em duas partes, porque a intenção, depois do desenvolvimento no software, é que ainda assim nós façamos uma simulação de desenvolvimento manual. Hoje nós iremos trabalhar regressão linear múltipla. Alguns manuais, eles são reconhecidos como RLM. Então o que seria aí o nosso contexto de aprendizado dessa ferramenta que chama-se regressão linear múltipla? Bom, primeira coisa que nós devemos ter que os estudos científicos, ele necessariamente tem que passar primeiro por uma base teórica. Então, muita leitura, muita investigação bibliográfica e, a posteriori, já no segundo momento, buscar a alavancagem de consolidar essa teoria que se estudou, que se aprendeu, através de um banco de dados. E utilizar modelos estatísticos para convalidar ou negar aquilo que foi estudado anteriormente. Então, a partir desse momento, que entra a compreensão de regressão linear múltipla. Ela necessita de bancos de dados quantitativos, e também, eu já adianto, nós podemos transformar algumas variáveis qualitativas numa forma de mensurar ela quantitativamente. Então, a regressão linear múltipla ela vai necessitar de uma coleta de dados, conforme está aqui, bem como a relação de causa e efeito entre essas variáveis. Então, não basta eu apenas captar os dados a qual eu quero investigar, mas eu também tenho que ter a acurácia, ter toda a sensibilidade de fazer a separação da melhor forma possível dessas variáveis, a fim de atender o contexto, se ela tem relação de causa e efeito. Bom, nesse sentido, a regressão linear múltipla, ela tem aqui 6 pressupostos. O primeiro é a definição das variáveis. Então nós iremos, mais à frente, no próximo slide, eu vou já denotar quais são as variáveis que pertencem a essa equação, da reta. Então essa definição das variáveis ela pode ser aí tanto no contexto
da área educacional, da área de segurança pública, da área da pesquisa dura, né, que seja se fosse um químico, se fosse um biólogo ou um físico, poderia também estar utilizando essa ferramenta, né? Então, na área de administração, né, em relação ao contexto de faturamento, de lucro, de custos diretos, custos indiretos, né? Então, essa ferramenta ela é ampla, né? Então, a definição das variáveis ela é muito importante para que se possa entender, né, como se vai dar a plenitude do estudo. No contexto de tentar verificar se essas variáveis, né, elas conversam entre si, têm relação de causa e efeito, é necessário fazer um desenho, na verdade não é bem o nome que se fala, né, mas plotar um gráfico, né, de dispersão. Então a gente utiliza ali o Excel, né, como uma ferramenta mais básica para que nós possamos rodar essas variáveis a fim de achar o gráfico de dispersão, que é a relação de x e y, para saber se tem relação de causa e efeito. Isso vai me dar a possibilidade de, ao rodar esses dados, achar o ajuste quadrado, né, ajuste de R ao quadrado. Isso faz com que eu possa ter a noção que quanto mais próximo de 1 existe uma associação entre as variáveis x e y. Então é muito importante que nós possamos buscar variáveis que tenham essa relação, né, de causa e efeito. E o gráfico de dispersão ele apresenta isso de maneira visual, né, ao analista que está fazendo essa investigação. Bom, feito isso, aí assim nós podemos montar a equação da regressão linear múltipla, né? A gente monta a equação por colunas, né, as variáveis por colunas, e depois no segundo momento, no quarto, né, aqui, como está aqui, nós fazemos a vinculação do modelo, que a gente denomina como rodar modelo, né, através de um software. Esse software pode ser o Excel, pode ser o Minitab, o MATLAB, o SPSS, tem vários softwares, né, que tem essa possibilidade de rodar regressão linear múltipla, né? A gente está utilizando o Excel por convencionalmente ser mais prático e até mesmo ter em todos os computadores, né? Ou seja, não precisa pagar, não tem uma chave necessariamente muito cara, né, a fim de se rodar o modelo para saber os resultados. Após rodar o modelo, ainda é necessário fazer uma acurácia, uma investigação, né? Porque se tiver muitas variáveis, que nós denominamos como variáveis independentes, né, a fim de dar uma resposta para a variável dependente, né, é interessante que nós possamos verificar a correlação de variável com variável, né, para saber se tem ali alguma coisa pouco significativo em termos de causa e efeito. Se tiver uma condição pouco significativa, então nós deveremos substituir os dados da equação da regressão linear múltipla por outros, né, que sejam variáveis qualitativas ou até mesmo outras variáveis quantitativas. E por último e por fim, né, nós iremos fazer a interpretação dos resultados numa amplitude econômica. Eu falo amplitude econômica porque nós estamos trabalhando aqui nessa disciplina para alunos das ciências contábeis, para alunos da administração, para alunos da economia. Então são alunos com formação voltada à área de ciências sociais aplicadas, né? Mas a interpretação dos resultados poderia ser não econômica, poderia ser de outro fim, caso a formação do analista, né, seja em outra área, né? Então vai depender muito do que efetivamente o analista tem como área de raiz da sua formação, né? Bom, o modelo de regressão linear o primeiro tópico se define como definição das variáveis, né? Então essa é a equação da reta, né, onde nós iremos determinar aí as possíveis vinculações de causa e efeito. Lembrando que a ideia do modelo de regressão linear múltipla, né, conforme está aqui apontado, é examinar a relação linear entre uma variável dependente. No caso aqui, ó, eu estou
relacionando dependente, sempre vai ser dependente o valor de y, tá? Então, quando a gente encontrar aqui essa regressão linear múltipla, o y ele é a variável dependente. Então, vamos colocar aqui, dependente. E por que dependente? Ele depende, né, exclusivamente de outras variáveis, né, dado o seu contexto, né, que não é estático, mas sim dinâmico. Conforme a vinculação do tempo, elas podem se alterar. E aí, fazendo essa alteração, né, que nós denominamos aí como variância entre as variáveis, vai fazer a vinculação de interferência sobre a variável dependente. Por isso, y depende, né, dessas outras variáveis a qual nós estamos dimensionando. Bom, e quem que seriam as variáveis independentes, né? Porque aqui, ó, lá em cima está falando examinar a relação linear entre uma variável dependente, que é y, né, com duas ou mais variáveis independentes. Então, todos os x, né, que aqui está dimensionado nessa equação, vai ser chamado como variáveis independentes, né? Esses betas, né, nós temos aqui o beta 0, beta 1, beta 2 e assim por diante. Pode ter vários betas, né? Esses betas serão coeficientes angulares, né, que vão determinar ali a inclinação da quantidade de variáveis que foram analisadas nessa população, nessa amostra. Bom, dado o entendimento, né, da equação da reta no contexto de múltiplas variáveis, nós devemos ter uma fixação melhor o que é variável independente e o que é variável dependente. A variável independente é a que influencia, determina ou afeta outra variável. Então, a variável independente a gente entende como variável que são todos os x pertencentes, né? Então, quando a gente visualizar na regressão linear múltipla, né, x1, x2, x3, né, então aqui eu vou colocar xn, que pode ser inúmeras variáveis, para que se possa tentar responder um contexto de objeto de investigação do analista, né? Então, ela se retrata por xn. Outro fator é que a variável independente, né, ela tem um contexto, ou deve ter, né, de condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta, né? Quando nós estamos aqui referindo a essa condição ou causa, né, para a ocorrência de determinada resposta, o investigador, né, ele tem, como eu já mencionei, ele tem que ter muita sensibilidade na hora de fazer a captação dos seus dados, né, que são os x, para responder o seu y, que é aquilo que ele deseja. Um exemplo que eu posso relacionar, né, é o contexto de, por exemplo, um analista do setor agroindustrial de uma cervejaria, né? Então, ele quer analisar o y, que é as vendas. Então, quem seria o x, ou os x, né, em plural, né? Seria a temperatura, né? Será que seria quanto maior o calor, maior as vendas, né? Seria a datas festivas, né? Seria o sabor, ou seja, as próprias propriedades físicas e químicas do bem a qual está se vendendo, né? A qual seja agradável para o consumidor, então o consumidor deseja aquele produto. Então ele vai determinar quais variáveis que vão ser implementadas nesse modelo, a fim de entender o que potencialmente pode alavancar as vendas, né, ou ao contrário, que estão derrocando, né, ou decaindo as vendas daquela empresa, né? Então nós podemos determinar condição de causa, né, para a ocorrência de determinada resposta, né, que é exatamente esse contexto que nós acabamos de averiguar. Bom, olhando a variável independente, nós temos a variável dependente. Então, a variável dependente é conhecida como y, né? Aqui está denominando que a sua resposta varia em virtude dos diferentes valores que a variável independente pode assumir. Então, continuando lá no exemplo da cervejaria, né?
Então, se há lá uma variação muito grande, né, na temperatura e se descobriu que realmente se vende mais em temperaturas de altíssimo calor, né, então, caso esteja variando, né, essa variável oscilando, né, de uma maneira muito acelerada, né, principalmente para temperaturas mais baixas, vai fazer com que tenha o efeito causa nas vendas da cerveja, uma vez que já foi diagnosticado que dias de muito calor é quando se vende mais, né? Isso é um exemplo hipotético que eu estou analisando apenas uma única variável. Agora, pode ter vários outros x que sejam influenciador da variável y, né, que são vendas de cerveja, né? Bom, modificando a variável independente, altera-se também o valor da variável dependente. Então, vamos supor que eu peguei ali 5, 6, 7 variáveis independentes, que são x, para poder analisar o fator de influência sobre y. Então, eu vou verificar, né, se eu tirar algumas variáveis, né, que estão tendo grande variabilidade, né, se elas vão ainda influenciar as variáveis que ficaram de x, se ainda vão influenciar grandes alterações no y ou não. Então, essa variável dependente, ela precisa muito, né, da variável x, que é a variável independente. Então, quanto melhor for a variável independente na questão de menos oscilação possível, né, a resposta tende a ser mais adequada para o modelo, né? Bom, aqui nós temos ainda a compreensão de variáveis dependentes e dependentes. Então, a variável independente, nesse contexto, né, ela é aquela que antecede, né, uma pré-condição, né? Então, nós temos ali o valor de y, né, e as variáveis independentes, elas vão possibilitar ao gestor, né, anteceder, né, a uma possível vinculação, né, de tomada de decisão, né, dado a rodagem do modelo de regressão linear múltipla. Já a variável dependente, ela é o consequente, né, ela efetivamente não tem o que se alterar, porque quando ocorreu, já ocorreu, né? No caso, as variáveis dependentes já ocorreu, então efetivamente vai ter a influência sobre y, e y não vai conseguir alterar, né? Porque aquilo de fato já ocorreu, não tem mais como mudar a situação. Então, por ela ser essa condição consequente, né, ela tem consequência direta das variáveis independentes sobre ela. Então aqui nós colocamos, um exemplo hipotético, né? A variável independente, né, é algo que não tem como a curto prazo, né, sofrer interferência direta pelas ações humanas. Um exemplo clássico é a condição climática, né? Então eu não tenho como interferir na condição climática do dia, né? Numa cidade ou num bairro, né? Não vai ter uma ação direta, efetiva do ser humano, né? No curto prazo, determinar a alteração dessa condição climática, né, para aquele dia específico ou para aquela semana específica. Só que a médio e longo prazo, devido à incidência, né, de poluição, né, maior incidência de monóxido de carbono, dióxido de carbono, então a médio e longo prazo altera o ecossistema no contexto geral, e aí sim essa variável independente ela pode se tornar uma variável dependente, mas a curto prazo ela é uma variável independente, né? A variação do dólar, né, sobre o real, que nós denominamos como câmbio, né, ela é uma variável independente, né? Então no caso o real, né, ela não tem como, né, fazer alteração no dólar. Então o dólar vai ter a volatilidade dela durante o dia, né, e que vai determinar uma condição, né, também diária de posicionamento de poder de compra para o real. Então ela também é considerada como uma variável independente. Bom, a variável dependente já é aquele processo
onde sofre interferência direta, né? No caso, preço dos produtos. O preço do produto ela pode se alterar ao longo do dia baseado na compreensão de procura, né, e oferta. Então, foi muita gente ao restaurante, né, mais do que a capacidade do restaurante naquele dia, né, de atender os clientes. Então, uma forma de controle é aumentar o preço, né, para que somente aqueles que tenham condição, né, possa adentrar no restaurante, fazer sua alimentação e desmotivando os demais, dado o aumento de preço, a procurar outros caminhos para se alimentar. Isso seria a compreensão de oferta e demanda, né? Bem que no contexto hipotético isso funciona muito bem como exemplo didático, mas na vida real, né, não é assim que acontece, né? Mas o preço dos produtos a curto prazo, né, é influenciado diretamente pela vinculação da oferta e demanda. Visualizamos no caso da pandemia, né? Então, rapidamente os preços subiram, né, de um dia para o outro em vários tipos de produtos, porque houve uma corrida muito grande, né, na compra de máscara, na compra de álcool gel, alguns produtos para higiene pessoal, né, tiveram esse contexto, né, que chama-se variável dependente. Depende de quem, né, se vai ter mais oferta ou se vai ter também mais demanda, né, para que o preço possa continuar estável. O preço dos importados, eles também depende, né, é uma variável dependente, né? Então depende de quem? Depende do câmbio do dia, né? Também depende da oferta e da demanda, ou seja, da procura por esse tipo de produto. Então ela está na compreensão como variável dependente. Bom, na regressão linear múltipla, como eu mencionei para vocês, é muito mais fácil, antes de iniciarmos de fato a desenvolver o cálculo, né, que nós possamos fazer a interpretação no gráfico de dispersão. Então aqui, ó, quando vocês visualizam que esses pontinhos, né, vamos aqui no primeiro quadrante aqui, quando esses pontinhos estão mais próximo da reta, está indicando que tem ali o x tem uma relação, né, muito próxima com o y, né, aqui também, ó, né, então x tem uma relação muito próxima a y. Nesse contexto, se tem uma relação próxima a y, né, nós podemos diagnosticar que a variável independente do modelo, né, está influenciando de maneira forte a variável dependente. Aqui tem uma inclinação negativa e aqui uma inclinação positiva, né? Então pode indicar uma correlação forte ou fraca, mas nesse primeiro momento nós estamos visualizando que esses dois casos aqui, né, apresentam uma relação forte de causa e efeito, né, entre as variáveis x e y, sendo a variável x dependente e a variável y independente, né? Aliás, desculpe, a variável x independente e a variável y dependente. Bom, do contrário, quando os pontos estão muito dispersos, né, conforme esse primeiro quadrante aqui, ou nesse outro quadrante aqui do lado, né, que os pontos estão concentrados em determinados condições entre x e y, está apontando para mim que a associação entre x e y não é significativa, né? Então a relação que a gente pode dimensionar, né, que seja fraca, né? E essa relação fraca entre x e y é algo que o analista, né, ele tem que fazer ali a acurácia, no sentido de falar, olha, o modelo de regressão linear múltipla, o que ele preza, né, é que se possa buscar relação de causa e efeito. Então, se não está tendo relação de causa e efeito, não é interessante eu colocar no meu modelo de regressão linear múltipla para rodar ele, porque ele vai interferir de uma maneira a não deixar o meu modelo econométrico robusto, mais próximo da realidade possível.
né? Por isso eu tenho que ter cuidado, principalmente em fazer análise dos gráficos de dispersão para saber se existe relação de causa e efeito, né? Se x como variável independente está influenciando y como variável dependente. Bom, a montagem da equação, nós temos aqui, né, essa variável independente, que é o nosso foco a se buscar. O beta 0 é uma constante, né, que é o valor do intercepto, né, que vai determinar ali a angulação da reta, né. E aí nós temos vários betas, que é chamado beta 1, beta 2, beta k, que estão em laranja, na cor laranja, né. Esses betas são chamados de coeficiente das variáveis independentes. E os valores que são multiplicados a cada beta, né, são efetivamente as variáveis independentes a qual poderemos simular ou poderemos fazer a reflexão dado o contexto que já foi ocorrido. E aí nós temos ainda um erro, né, que é um erro determinado pelo próprio modelo, uma vez que nós estamos tratando aqui, né, de uma análise estatística. Então esse modelo ele vai ter ali um erro percentual, né, que demonstra, né, o nível de desvio padrão entre uma resposta que seja o mais real possível. Então, se a gente for analisar nesse sentido, voltando aqui no gráfico de dispersão, o erro vai ser cada vez menor quando os pontinhos de dados, que são os dados que já ocorreram, né? Opa, desculpe aqui. Bom, tinha dado um erro, né? Deixa eu voltar. Quanto mais próximos pontos tiver da reta, esses pontos são os pontos que já ocorreram no passado, né, na série histórica. Então, quanto mais próximo tiver esses pontos aqui na reta, indica exatamente que o erro vai ser menor. Ao contrário, quando os pontos estão muito dispersos, há uma tendência maior do erro. Isso faz com que essa parte aqui da equação, né, ela possa influenciar a equação como um todo, porque essa parte é a condição do erro em si. Como que nós podemos analisar uma equação da regressão múltipla? Ela tem uma inclinação que nós dimensionamos como inclinação 3D, né? Então nós temos tanto a análise de x1 quanto x2, né? Tanto a inclinação de x1 quanto a inclinação de x2, ela vai determinar, né, uma condição para que essa equação da regressão linear múltipla, né, possa ser definida. Então o gráfico, quando se analisa a equação da regressão múltipla, ela é um gráfico tridimensional, né, onde pode ter vários x, né, como variáveis independentes. Bom, a quarta etapa do modelo de regressão linear múltipla é rodar, né, basicamente as variáveis que foram coletadas, né, para saber aí os resultados possíveis de associação entre elas, né? Então nós poderemos utilizar tanto o Excel, como estar aqui vinculado o exemplo, né, como outros softwares que eu já mencionei, né, Minitab, o SPSS, né, o MATLAB, entre outros, né, o R, né, que é um software muito utilizado na área da estatística e da econometria, que é um software livre, né, mas o Excel está de bom agrado, né, para que nós possamos aí fazer aí a simulação nessa aula nossa virtual. Bom, nós também utilizaremos não só o cálculo em planilha eletrônica e toda a sua demonstração do que os resultados correspondem, mas também iremos no vídeo 2, né, dessa aula explicarmos como que possamos encontrar regressão linear múltipla, né, de maneira manual. Então nós temos aqui as fórmulas, né, onde temos também os passos, os primeiros passos, né. Então o primeiro passo é montar uma matriz, né, de dados, né, com os dados que são
vinculantes àquela coleta de base de dados a qual o investigador, né, quer analisar, que é chamado como X1, X2 e assim por diante. Aqui nós temos o segundo passo, que é estabelecer as equações, né, para que nós possamos achar cada variável correspondente, né, a fim de alocar essas variáveis, né, em outras duas equações, para montar um sisteminha. Achado o sisteminha, eu tento isolar, né, os meus coeficientes, né, a fim de passar para essa última etapa aqui, que de fato é encontrar a equação da reta na amplitude multicriterial, né, ou de regressão linear múltipla. Então isso aqui são as fórmulas a qual nós iremos utilizar, né, após o transcorrer, né, de como que nós fizemos no Excel, né? Então nós iremos fazer manualmente. Bom, a quinta etapa, que se não a menos importante, né, após rodar o modelo, há algum contexto que nós devemos tomar cuidado. Nós captamos lá várias variáveis, o investigador, né, no caso nós estamos falando nós, mas no caso é o investigador. O investigador captou vários dados, né, a qual possivelmente influenciava a vendas de cerveja, né, daquela indústria de cervejaria que eu mencionei para vocês como exemplo hipotético. Então agora chegou a hora dele analisar, né, não o conjunto como um todo, mas parte desse conjunto, ou seja, cada variável independente com a própria variável dependente, né? Então aqui, ó, a multicolinearidade, difícil essa palavra, né? Vou repetir aqui: multicolinearidade significa verificar se existe alta relação entre as variáveis independentes, né? Então primeiro eu vou verificar a variável independente com independente para saber se elas estão tendo alta relação entre elas. Porque embora as variáveis independentes tenham relação com a variável dependente, quando existe alta correlação entre as variáveis independentes, o meu R quadrado, né, tende a diminuir e assim é necessário retirá-las da equação. Então é prudente fazer isso para que se possa aperfeiçoar o modelo de regressão linear a fim de se tornar mais robusto, né, no quesito de resposta mais próximo do real, do contexto real, né, do dia a dia. Então tem que fazer essa análise de multicolinearidade a fim de verificar as variáveis independentes, a correlação entre elas. Se tiver alta correlação entre elas, né, tire uma delas, né, e substitui por outras variáveis, porque o interessante é que elas não tenham correlação de variáveis independente com independente. Pode ter correlação a independente com a dependente, mas entre elas mesmos não pode ter esse grau de correlação alto. Outro fator interessante é que nós possamos perceber o valor de P. O que é o valor de P? Né? Representa o teste de significância individual, né? Então este dado fornece a significância estatística de cada parâmetro a ser considerado no modelo de regressão. Assim busca saber quais variáveis estão relacionadas com a variável dependente. Para que exista significância, o valor de P deve ser menor que 0,05, ou seja, 5%. Né? Então nós temos que tomar cuidado que esse desvio padrão, né, não possa ser maior que 5%, uma vez que nós queremos aí uma confiabilidade próxima a 95%. Então todo qualquer valor que estiver acima de 0,05, né, estará apontando convencionalmente para nós, caso o investigador esteja utilizando a confiabilidade de 95%, né, que o modelo não está muito bem ajustado, né? Então se der 0,06, 0,07, é entendível que a regressão linear múltipla ela não é regressão linear significativa, né?
ou seja, o modelo ele não encontra-se bem adequado em relação a explicar as variáveis de um contexto científico. Para isso, nós temos uma alternativa, né, chamado variáveis dummy. O que essas variáveis dummy? É uma forma de introduzir características qualitativas em modelos econométricos. Esse método se aplica na caracterização de associar variáveis independentes que sejam importantes e ainda não se enquadraram inicialmente ao modelo de RLM. Então nós temos aí formas de tentar tirar variáveis que estão tendo alta correlação entre si e apreciar, né, se é significativo colocar uma variável dummy ou não, né, para que o modelo fique mais consistente, mais robusto, né, e corresponda como resposta aquilo que de fato acontece no dia a dia no mundo real, né. Então a variável dummy ela tem essa suposta ela tem essa dimensão, né, de minimizar ali as distorções possíveis de ocorrência na equação da regressão linear múltipla, né? Então ela é de fim qualitativo, né? Então como que nós poderíamos, qualitativo e binário, né? Então numa regressão linear múltipla eu posso fazer o seguinte contexto, né? Naquela cervejaria, as vendas, eu quero colocar uma variável dummy, e aí eu desejo que a variável dummy seja uma variável qualitativa. Mas como que eu vou avaliar uma variável qualitativa rodando no modelo do Excel? Eu posso colocar códigos, né, para que o Excel possa interpretar e ler. Então eu coloco lá código 0 ou coloco o código 1. Exemplo, 0 sendo mulher e 1 sendo homem, né? Então eu quero analisar a variável dummy, conhecido como variável de gênero. Quem toma mais bebida alcoólica, né? Sendo 0, vai ser correspondente ao sexo feminino. Se caso for 1, é correspondente ao sexo masculino. Então eu posso colocar uma variável dummy, né, a fim de contribuir, né, para uma melhor acurácia do modelo, né, para que o modelo se torne ali mais fiel em relação aos dados rodados. Bom, de fato agora nós iremos para um exercício prático, né? Lembrando que inicialmente nós iremos fazer no Excel, né, esse modelo, com todos os possíveis interpretações que assim o faz, né, necessário, e após o nosso desenvolvimento na planilha eletrônica, nós iremos fazer o passo a passo como que se faz, né, de maneira didática e pedagógica, né, utilizando as fórmulas, né, da regressão linear múltipla. Então esse exercício de fixação ele tem ali como pressuposto simular fatores multicritérios de tomada de decisão, né? Então aqui já está o multicritérios de tomada de decisão a um conjunto de variáveis de um segmento específico. Então esse camarada aqui ele quer analisar, esse gestor, né, que está analisando, ele quer analisar o setor imobiliário, conforme está aqui, ó. Para tanto, um analista das ciências sociais aplicadas se deparou com a seguinte tabela de dados. Então esse valor aqui, que é valor de locação, né, é um valor chamado y. Y é uma variável dependente, né? Então ele foi denominado aqui o valor de locação, e ele já estabeleceu que esse valor de locação, né, ele está amarrado a algumas outras variáveis. Então, primeira variável x1, né, tamanho do apartamento. Outra variável que ele quis também colocar no modelo para saber se influencia o valor de locação, né, é a quantidade de banheiros existentes, né, nesse apartamento. Outra variável que ele achou pertinente fazer vinculação a esse modelo de regressão é o número de quartos, né, de quartos desse apartamento. Então é conhecido como
x3. Né? E por fim, ele colocou aqui uma variável dummy ajustada, né? Que lembrando que a variável dummy convencional ela é só 0 e 1, mas a ajustada eu posso determinar aí, né, números de referência, né, como proposta de definição, né, de objeto de investigação. Por exemplo, a localização, que é uma variável dummy chamada x4, quanto maior ou quanto próximo a 10, vai de 10, né, vai de 0, né, a 10. Então, quanto mais próximo de 10, indica que a localização é uma localização muito boa. Quanto mais próxima de 0, indica que a localização é uma localização ruim, né? Ou seja, muito distante da cidade, ou um bairro que seja muito violento, ou que seja próximo de uma comunidade que não tem uma segurança pública efetiva, né? Então a localização ela é dado pela um número, né, que está no intervalo entre de 0 a 10. Então todas as variáveis, né, x1, x2, x3 e x4, né, elas são variáveis que são influenciadoras, né, da variável y. Isso é no primeiro contexto, apenas na análise visual, né? E aí eu vou precisar rodar o modelo para saber até que ponto efetivamente, né, essas variáveis correspondem, né, a um grau de associação e interferência sobre o valor de locação. Bom, então, com base nos dados apresentados e no cálculo multicriterial de tomada de decisão, né, qual seria o valor estimado da locação de um apartamento caso sua dimensão fosse? Então, eu queria analisar, aqui ele coloca qual o valor estimado de locação. Então, ele quer saber, né, o valor estimado de locação, que é y, caso né, x1, que é tamanho do apartamento, seja 85, que x2, que são banheiros existentes, né, tenham 2 banheiros nesse apartamento, e que esse apartamento, né, o número de quartos, que é reconhecido como x3, tenha no mínimo 2 quartos, né, e uma localização que seja privilegiada, uma localização boa, né, que é conhecido como x4. E aí ele ressalta qual variável independente poderíamos excluir dado a hipótese de não significativamente relacionada com a variável dependente, presumindo um p-valor menor que 0,05. Ou seja, um desvio padrão, né, menor que 0,05 é o que se procura. Se tiver maior que 0,05, né, é interessante que se exclua, né, essa variável, porque ela não está tendo uma associação muito efetiva com o que nós queremos analisar, que é o valor da locação. Bom, para tanto, nesse momento agora, nós iremos resolver esse exercício no Excel. Vamos lá? Bom, aqui já está o Excel aberto, né? Como vocês podem reparar, tem inúmeras informações, eu já deixei tudo prontinho, eu vou explicar cada uma delas para que nós possamos assim rodar o modelo, né, e depois trabalharmos a compreensão econômica, né, e aplicada da econometria em si. O objetivo nosso é analisar a variável dependente, que é y, né, como valor de locação para um imóvel, dado as suas características, né, tanto em tamanho de apartamento, banheiros existentes, número de quartos e localização. Então aqui nós temos x1, x2, x3, x4 como variáveis independentes, mas poderíamos ter ali x5, x6, x7, assim por diante. Eu aqui aloquei alguma dessas variáveis que poderia estar aqui nesse conjunto de variáveis independentes para tentar explicar o valor mais real possível, né, monetário do que se pode estar vinculado à locação dos apartamentos. Então, variáveis independentes como portaria
ou sem portaria, né? Seria algo que talvez nós pudéssemos dimensionar, né, como variável que altera o valor de locação, né, de um prédio, né, de um apartamento, aliás. Então, esse apartamento, né, vai ter portaria ou sem portaria. É uma variável dummy, que é uma variável qualitativa. O apartamento tem playground ou sem playground, né? Então, pode também ter aí uma influência, se tiver área de lazer, né, principalmente para criança ou não, né? Será que é um fator influenciante o valor da locação? Né? É um apartamento onde o prédio tem elevador ou sem elevador? Todas as variáveis dummy são variáveis binárias, né? Então, caso que eu quisesse fazer um incremento aqui nesse modelo, eu teria que fazer associando códigos, ou 0 ou 1, né? Tanto para sim quanto para não, né? Então, com portaria, né, poderia colocar 1, sem portaria, colocar o código 0, e assim aumentar aqui minha capacidade de variáveis independentes. Como também eu poderia colocar o valor do condomínio, né? Será que quanto mais alto o valor do condomínio, menor é o valor de locação? Né? Será que isso tem influência, né, sobre o valor da própria locação em si? Então, o valor do IPTU, né, é o inquilino que vai ter que arcar com o custo, ou ele já está embutido, né, na próprio valor de locação do imóvel? Com seguro ou sem seguro, né? Zona urbana ou zona periurbana, área comercial ou área residencial. Então, assim, isso aqui são várias as formas que eu posso tentar abranger e aumentar as minhas variáveis independentes a fim de fazer com que esse modelo se torne mais robusto. Mas ela também é uma forma de eu deixar em stand-by. Tipo, olha, eu quero analisar essas 4. Né? Se uma dessas 4 aqui, né, não tiver associação forte com o valor de alocação, eu substituo a variável por alguma outra variável que esteja no rol de opções. Né? Então isso também é possível para que o analista possa, dado a dinâmica, né, do desenvolvimento do modelo econométrico, fazer com que esse modelo se torne cada vez mais efetivo ao contexto do mundo real. Né? Lembre-se que um dos passos fundamentais antes de iniciar efetivamente o desenvolvimento da conta era que nós pudéssemos fazer um gráfico de dispersão para cada variável independente, para cada variável dependente, cada variável independente sobre a variável dependente. Então aqui sempre fizemos a vinculação, né? Locação variável independente. Aliás, locação variável dependente. Então ela depende, né, do x. Então fizemos aqui a variável dependente y e variável independente, que é o tamanho do apartamento. Fazendo somente a associação entre elas, me deu um r² de 0,86. Lembrando que esse r² ele é um intervalo de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, está indicando que as variáveis têm uma associação forte entre elas. Então, efetivamente pode ser bom para o modelo que eu esteja desenvolvendo. Locação e banheiros. Né? Então, aqui já deu 0,58. Né? Ela está quase definindo como algo que não é nem tão positivo quanto também nem tão negativo. Né? Ou seja, é uma associação quase que nula. Né? Então, possivelmente, essa variável aqui, para que possamos readequar o modelo no segundo momento, nós deveríamos tirar ela para colocar alguma outra variável que está aqui no rol de opções. Né? Locação e número de quartos. Né? Também deu ali 0,7791. Né? Olha, efetivamente aqui pode ser uma variável boa. Locação e localização. Nesse caso aqui deu 0,44. Como é um caso hipotético, né, eu coloquei aqui números, né, equivalentes de 0 para localização muito ruim e 10 para localização muito boa, né, talvez não esteja correspondente ao que de fato seja o valor de locação. Mas ele é uma variável importante de localização
e com certeza influencia o valor de locação, né? Bom, feito a análise de dispersão, né, que necessariamente o aluno precisa, para fazer esses gráficos, né, precisa vir aqui em dados, não, desculpe, inserir, né? Inserir na aba inserir aqui na parte superior do Excel, e aqui, ó, já vai ter aqui a possibilidade de gráfico de dispersão. Então esse primeiro gráfico se faz a vinculação de gráfico para cada um, né? Bom, mas o nosso objetivo principal é fazer a análise dessa equação, que é da regressão linear múltiplo, né? E para que isso possa ser feito, nós devemos fazer o seguinte fator de desenvolvimento. Deixa eu colocar essa minha imagem aqui, né, para esse outro lado. Para que nós possamos desenvolver essa conta e começar a analisar, nós precisaremos de ir na aba dados e ter essa opção ativa no Excel, análise de dados. Caso não tenha essa opção ativa chamada análise de dados, se deve ir aqui na ferramentas, né, e no suplementos do Excel, né, e aí fazer a ativação, né, dessas duas ferramentas de análise e solver. Apertar OK, né, aí ele vai aparecer na aba dados. Como o meu já está feito, né, então ele já está vinculado aqui. Então, ao clicar aqui, nós iremos achar a ferramenta estatística que chama regressão, né? Vamos apertar OK, vai abrir esse layout, né? Com esse layout nós vamos colocar o intervalo de Y. Visualize que eu vou ter que colocar até a parte descritiva, aliás, né? Aqui, valor de locação até o último valor que foi dado no inicial do exercício. Então coloquei, selecionei a matriz Y. Depois vou selecionar a matriz X, sendo que essa matriz X, né, é X1, opa, desculpa, selecionei errado. É aqui o tamanho do apartamento, banheiros existentes, número de quartos, localização. Então eu seleciono todo o meu X, toda essa dimensão de dados. Aperto OK aqui. Vou colocar rótulos. Vou colocar o nível de confiança de 95%, porque meu p-valor é 0,05. Né? Se eu quisesse um p-valor menor, né, e aí eu teria que modificar aqui. Né? Mas no caso, convencionalmente, todos utilizam 95% de confiança, que dá aí o contexto de p-valor de 0,05%. Intervalo de saída. Eu quero que o meu intervalo de saída dos dados ou pode ser na nova folha ou pode ser nessa própria planilha que nós estamos trabalhando. Então eu quero que ele seja aqui, ó, né? Opa, deixa eu colocar aqui, apertar, senão ele não vai. Então os valores vão um pouquinho mais para baixo. Vai sair aqui nesse campo esquerdo. Coloco aqui, ativo o campo residuais, né? E aperto OK. Ao apertar OK, ele vai dar aqui os dados que eu preciso. Então deixa eu alocar esses gráficos um pouquinho mais para a direita, para que possamos fazer a leitura de maneira mais tranquila com os dados que foi rodado no modelo de regressão linear múltipla. Então o que temos aqui já é o chamado sumário dos resultados. Eu vou tentar colocar uma letra um pouco maior, né, uma vez que nós estamos gravando, ficar a uma dimensão bacana para quem está visualizando na tela de celular ou do próprio notebook, né, que seja. Vou colocar aqui um Tahoma, colocar acho que 14 já faz uma boa diferença na amplitude de visualização. Bom, vamos então analisar agora esses resultados que o sumário, né, do próprio planilha do Excel nos disponibilizou, né, como regressão linear múltipla.
A primeira coisa que nós devemos visualizar é esse 0,99 aqui, que é chamado quadrado de R, né? Vamos colocar aqui numa dimensão de cor, né? Vamos colocar em verde. Esse 0,99 significa que esses dados, chamado variáveis independentes, né, estão fortemente associados para responder, né, o valor de locação, que é a variável dependente, né? Então aqui, tecnicamente, né, do contexto estatístico, menciona-se que esse modelo de regressão, né, atende 99% do que se vincula como causa e efeito. Então o efeito, né, do valor de localização é devido às causas do tamanho do apartamento em metro quadrado, banheiros existentes, número de quartos e localização. Então esse modelo, né, de x1, x2, x3 e x4, né, 99% do que efetivamente ocorreu em termos de valores, né, se devem a essas variáveis. Lembrando que esse aí é um intervalo que vale um intervalo que está dimensionado entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, indica forte associação entre as variáveis. Só que só isso não basta, né? Eu tenho que avaliar não só a forte associação, mas também o nível de significância, né? Esse nível de significância ele é apontado aqui, ó, nessa parte inferior do Excel. Visualizem vocês que nós estamos com nível de significância de 0,01345,6, é uma dízima periódica, né? E, se eu não me engano, isso aqui toma dimensões quase que infinitas. Bom, olhando sobre esse aspecto, se esse nível de significância está a 0,01, ele está abaixo do p-valor de 0,05. Então isso indica, né, que esse modelo aqui ele está bem ajustado. Se o valor aqui, né, caso ocorresse de dar maior que 0,05, né, já dimensionava que o modelo de regressão linear, né, ele não poderia ser utilizado para dimensionar, né, a realidade, né, a qual se estava querendo o investigador. No caso, quando eu falo investigador, é o analista, o cientista, né? Então ele apontou aqui para mim que o resultado é interessante, porque ele está abaixo, né, daquilo que nós dimensionamos como erro, né? O erro de p-valor é menor que 0,05, né? Essa foi a condição pré-estabelecida. Então, ok, né? Muito bom. E aqui, nessa parte de onde está aqui? Aqui, valor p-valor, né? Aqui está o p-valor individual de cada variável, né? Então, a variável tamanho do apartamento, né, ó, deu abaixo de 0,05. Então, a variável que efetivamente é boa para explicar o valor, né, de locação, né? Então, ela é uma variável que deve permanecer. Banheiros existentes, visualizem vocês que ele deu maior que 0,05, né? Então, se tivéssemos que ajustar esse modelo para ficar melhor, né, os banheiros existentes, ela não está contribuindo, né, para o modelo ser mais robusto, porque ele deu um valor de p-valor maior que 0,05, né? Número de quartos, olha lá, deu menor que 0,05, né? Então ele está dentro da dimensão do erro possível, né? E ele contribui para explicar muito bem o valor de locação do imóvel. E a localização, apesar, né, da localização estar apontada aqui no diagrama de dispersão, que ele representa apenas 44%, né, do valor específico da localização ou da locação, né, mesmo com esse valor associativo baixo, né, de representar apenas 44%
do que se dimensiona como valor de locação, só que ele deu um p-valor abaixo de 0,05. Então ele é considerado uma variável interessante para permanecer no modelo estatístico. Mas como a nossa intenção agora, nesse contexto, nesse primeiro momento, não é tirar, né, nenhuma variável, mas sim responder o enunciado do exercício, né, o enunciado do exercício buscava o quê? Vamos colocar aqui, dimensionar. O enunciado do exercício dimensionava o seguinte contexto: com base nos dados apresentados e no cálculo multicriterial de tomada de decisão, qual seria o valor estimado na locação de um apartamento caso sua dimensão fosse 85. Né? Então aqui ele pede assim: se a dimensão em metros quadrados for 85, né? Então vamos colocar aqui nesses quadrantes o que se pede no enunciado do exercício. Então vamos colocar aqui, ó. Se fosse 85, vamos aumentar aqui o número para ficar melhor de visibilidade, né? Para que todos possam visualizar. E vamos colocar aqui uma cor que não seja tão ruim. Vamos colocar um branco no fundo, né, escuro. Eu acho que assim ficou melhor. Então, se o tamanho do apartamento for 85 metros quadrados, né, ele dimensiona, se tivesse banheiro existente, 2 banheiros. Ele coloca também número de quartos, 2, e a localização, né, fosse uma localização boa, né? Uma vez que localização ruim é 0, uma localização boa é 10, ele colocou, estivesse ali com código 8, né? Qual seria o valor de locação, né, ideal para essas necessidades que o indivíduo está buscando? Então tem um indivíduo que está buscando alugar um apartamento, que seja um apartamento de 85 metros quadrados, com 2 banheiros, com número de quartos 2 quartos, né? E que esteja numa localização que seja boa, né? 8. Então, como que nós vamos resolver esse exercício? Visualize vocês que nós temos os coeficientes. Aqui entra essa fórmula aqui, ó. Deixa eu arrastar ela. Então, esses coeficientes, né, é o que nós precisamos para começar a desenvolver a fórmula e respondermos as perguntas. O que seria esse interceptar aqui? Ó? Esse interceptar aqui é essa constante aqui, é o beta 0. Né? O tamanho do apartamento é esse beta 1 aqui, ó. Né? O banheiros existentes é o beta 2. Né? O número de quartos, né, seria o beta 3. E a localização, o beta 4. Né? Que aqui só vai até beta 2, mas vai mais beta K, N e tal. Né? Então, e quem que seria o X? Né? O X é multiplicar, são as variáveis que são solicitadas pelo analista, né, para que ele possa determinar a previsão. Né? Então, vamos denominar aqui, então, né, o meu beta, deixa eu colocar aumentar aqui também, né, vou colocar aqui desse lado para ficar melhor. Então aqui vamos colocar os valores correspondentes a cada variável, né, da equação da reta. Então sabemos que a equação da reta da regressão linear múltipla tem que ter um beta 0, que é um beta constante, né? Vou colocar beta 0. O beta 0 é exatamente esse valor aqui, ó, né? Que é o interceptar. O meu beta 1 da fórmula, ele já é esse valor aqui do tamanho do apartamento.
O beta 2 da fórmula, ele é banheiros existentes. O beta 3 da fórmula, ele vai ser o número de quartos. E por fim, o beta 4 da fórmula, ele vai ser a localização. Então eu tenho aqui, né, os valores que nós chamamos de betas. Esses são chamados valores de betas na regressão linear múltipla. E nós temos aqui os valores associados, né, aos betas, né, que é conhecido como x, né? Então, quando eu tenho ali o meu x sendo x1, né, beta 0 tem que ter x0, né? Então aqui praticamente o valor intercepto não tem, né? Então nós pulamos. Mas o beta 1 tem que ter x1. Então quem que é meu x1? Meu x1 está aqui, ó. Quando ele for 85, né, ele tem que corresponder com beta 1. Então aqui vai ser 85, né? O meu beta 2 vai ser 2, meu beta 3 vai ser 2 e meu beta 4, o x vai ser correspondente a 8. Então nós temos essa pequena matriz aqui só para que o aluno possa entender como que vai funcionar a dinâmica de simulação e para que serve. Bom, como que nós devemos fazer então para descobrir o valor de locação dado, né, esses pressupostos que o analista está querendo analisar? Então aqui primeiro eu coloco igual, né? Deixa eu colocar aqui igual, coloco o valor do intercepto, né? Aí mais, abro parênteses, deixa eu modificar a cor aqui que não está aparecendo aqui, né? Mudar aqui para uma cor preta, acho que agora vai ficar visível. Coloco igual, então eu coloco o valor intercepto, que é o B0, mais, abro parênteses, né? Coloco o valor beta 1 multiplicado por esse quadrante aqui que representa o x1, né, que é o valor que eu quero descobrir, 85. Aí mais, abre parênteses, o beta 2 multiplicado, né, pela quantidade de banheiros existentes, fecho parênteses, mais beta 3, abre parênteses, né, primeiro, mais beta 3 multiplicado pelo número de quartos, mais, abre parênteses, o beta 4 multiplicado pelo critério de localização, que é 8, né? Fecho parênteses. Agora aperto Enter e ele vai me dar aqui o valor em reais, dado essas condições. Então, se eu tenho um apartamento, eu quero um apartamento de 85 metros quadrados, com 2 banheiros, com 2 quartos, com a localização privilegiada ao código 8, né, que são localizações melhores, efetivamente eu deva pagar, por dado essas condições, uma locação no valor de R$ 2.258,82, né? Vamos supor que eu quero uma localização que não seja tão boa, né? Seja uma localização mais periurbana, mais quase afastada da cidade, né? Então a localização vai ser
2, né? Visualize vocês que o valor da locação já caiu para R$ 979,41. Vamos supor que agora eu queira fazer análise que quero um apartamento um pouco maior, né, que não seja 85 metros quadrados, mas que seja aí 100 metros quadrados. O que vai influenciar no valor do aluguel? Coloco 100. Ó, então a localização 2, dado aí o tamanho do apartamento, né, já alterou para R$ 1.755. E isso, de fato, nós podemos agora perceber que é possível fazer uma simulação, né, com esses valores aqui dimensionados. Mas a resposta do exercício, né, era aquilo que nós dimensionamos, né? Quando o exercício quer saber qual o valor de aluguel que eu vou pagar quando eu tenho 85, né, de 85 metros quadrados, esse apartamento que eu quero, onde tenha 2 banheiros, 2 quartos e a localização seja 8, né, 2.259. Vamos supor que a localização seja 10, a melhor localização possível, né? Olha lá, já sobe para 2.685. Então a localização ela tem um poder de influência muito grande, né, bem como o apartamento, o tamanho do apartamento, né? Bom, meu pessoal, por aqui essa compreensão de como que funciona, né, a dinâmica da regressão linear múltipla, né? A construção da equação ajuda a gente fazer simulações de cenários, né? Mas o que efetivamente essa simulação possa se concretizar, que algo seja factível no mundo real, né? A gente tem que analisar não só o quadrado de R, que é a associação entre elas, mas também o F de significância e analisar cada variável de maneira independente. A variável aqui, ó, banheiro, né, ela está dimensionando para mim que não é uma variável tão boa, porque ela pode estar distorcendo meus dados. E se a gente for analisar aqui, ó, fazer uma simulação, né, eu quero agora com 3 banheiros. Efetivamente, se eu tenho um apartamento de 85, dado todas as outras condições ceteris paribus, que não modifica, alterando o número de banheiro para cima, ou seja, colocando 3, teria que efetivamente aumentar o valor do aluguel aqui, da locação, né? É o que se espera, o que se pensa, né? Caso isso não ocorra, né, está indicando algo que fecha com a possibilidade que devemos alterar essa variável, porque essa variável ela está fora do p-valor, né? Então é uma variável que não está correspondendo muito ao modelo. Então vamos colocar aqui para visualizar se efetivamente está ocorrendo isso. Se eu coloco 3 aqui, né, esse valor aqui deveria aumentar, porque eu tenho mais cômodos, né, na casa, né? Então 3 banheiros com 2 quartos, né? Visualize vocês, ó, que ele está tendo uma distorção. Coloquei mais banheiro e diminuiu o valor, né? Com um banheiro só, olha lá, ele aumenta. Vamos colocar com 2. Ó, conforme mais banheiro, ele vai diminuindo, né? Então, esse modelo, ele deve, o analista, ter a sensibilidade de verificar cada variável se tem lógica, se a lógica está correspondendo, né? Então a lógica correspondeu para o tamanho do apartamento, a lógica correspondeu pela localização, mas a lógica não está correspondendo pelos banheiros existentes. Então futuramente deve-se retirar essa coluna, essa variável, e substituir por alguma outra variável, seja ela uma variável dummy, qualitativa, ou uma variável quantitativa mesmo. Bom, espero que eu possa ter contribuído, né, com a explicação, com como funciona a dinâmica da regressão linear múltipla, né? E o próximo vídeo nós iremos desenvolver
né, o passo a passo de maneira no papel, né, na dinâmica, no contexto de desenvolvimento da álgebra linear mesmo, até chegarmos, né, na equação de fato, né, com beta 0, beta 1, beta 2 e assim por diante. Bom, deixo o meu abraço aqui a todos vocês, né, e por favor, lembre-se, se você gostou, se isso fez sentido para você, está fazendo sentido para a sua vida, né, não só aluno, né, que eu estou ministrando as aulas de econometria, né, que você possa aí dar seu joinha, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os demais colegas, né, e com seus familiares. Veja a importância dessa ferramenta de gestão, né, e primordialmente, né, faça seu comentário, né, façam críticas positivas nesse vídeo, caso alguém tenha críticas a fazer, né, que procure não depreciar, mas sim fazer críticas construtivas. Deixo o meu forte abraço e até a próxima!